Certo. Esse daqui é um curso prático e totalmente gratuito sobre tudo que você precisa saber a respeito do Bitcoin. Meu grande objetivo aqui com esse curso é fazer com que você tenha mais conhecimento. E com isso você se beneficie do que o Bitcoin está fazendo no planeta Terra. Não cai em golpes, principalmente, né? Eu acho que o golpe cai é uma mistura de falta de conhecimento junto com ganância. Talvez eu consiga te ajudar em conhecimento. Ganância já nem tanto, acho que aí é uma questão mais pessoal, não é problema meu. Mas o que eu vou fazer aqui é te dar um curso totalmente prático e gratuito sobre Bitcoin e tudo que você precisa saber tecnicamente dele. Aí você pode contar essas histórias no churrasco da sua família. E você faz o que você quiser com esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 3 objetivos aqui nesse curso, assim, objetivos pessoais, é importante eu já explicar para vocês. Um deles é formar novos Bitcoiners. Isso muito porque o Bitcoin não tem um patrão, o Bitcoin, eu não sou o dono do Bitcoin, não tem um CEO, não tem investimento de marketing, mídia. E eu acho que sempre a gente tem que trazer novos membros para a comunidade. Então eu quero formar novos Bitcoiners dando acesso ao conteúdo de qualidade e dessa forma eu vou fazer essa construção de Bitcoiners de uma maneira mais rápida. Quero tirar todo o lixo de conteúdo que você possa ter por aí na internet e te colocar numa trilha de tipo, olha, isso daqui é o importante, estude isso daqui, e aí eu vou fazer vários vídeos complementares aqui para você se sentir com um conhecimento mais satisfatório sobre Bitcoin. E aí a gente pode ir debatendo sobre isso ao longo do tempo. E o objetivo final disso tudo é fortalecer a comunidade. Igual eu já falei, o Bitcoin ele precisa de novos membros sempre ali dentro da rede. Ele é uma comunidade open source, né? Então a gente precisa de pessoas disponíveis ali dentro, ou para produzir conteúdo, ou para desenvolver código. E aí, ao longo do processo, vocês vão entender o porquê que o Bitcoin é tão maravilhoso. E boa parte disso é por causa da comunidade, tá? Um grande spoiler que eu vou dar aqui. Então, qual que é o plano aqui? Eu já vou entrar direto no assunto e falar diretamente o que é Bitcoin. Então, sem mais rodeios aqui, eu já tenho que te explicar que o Bitcoin são 3 coisas. É uma rede. O que é uma rede? A internet é uma rede. Rede de telefonia também é uma rede. Então, a gente tem que entender que redes são formas de comunicação. E aqui a gente está muito focado em comunicação via computadores. Então, você está me vendo aí via YouTube, via alguma rede social. E, basicamente, isso é um empilhado de protocolos, que logo logo eu vou falar mais sobre eles. Mas entenda que isso faz os computadores se conversarem, então a gente está em rede. E o Bitcoin é uma rede, assim como a internet. Que eu estou dando uma simplificada bem simplista mesmo em cima do conceito, mas eu acho que dá para entender o que é uma rede, né? Então, beleza. O Bitcoin também é uma moeda. Então, aqui eu acho que é o assunto mais popular dentro do Bitcoin. Sempre está falando de valorização de moeda, mas o Bitcoin ele não é essencialmente essa moeda. Ele até foi feito para ser uma moeda, né? O objetivo original do Bitcoin, os projetos de lançamento, né, o white paper do Bitcoin, ele vem explicando muito sobre ele resolver um problema de moeda. Mas para mim, Satoshi Nakamoto, ele mirou numa moeda, mas ele acertou em coisas muito maiores, que é a questão da rede, que é a questão do terceiro ponto aqui do que é o Bitcoin, que é o meio de pagamento, né? Então hoje a gente precisa de intermediários, assim como a Cielo, assim como a Stone, a PicPay, para ir lá e passar o cartão e pagar para o outro lado, né? Isso são os intermediários de meio de pagamento. E o Bitcoin ele é tão revolucionário, por quê? Porque ele pegou essas 3 coisas e ele conseguiu fazer isso sem essa entidade central, sem ninguém no meio ali como um agente corruptor. Ele fez de uma forma, o projeto de Satoshi Nakamoto, ele é construído de uma forma onde a gente consegue ser dono do Bitcoin ao mesmo tempo que não existe dono. E aqui é só você indo até o final do curso para entender todos os pontos, mas o objetivo é eu deixar tudo claro para você. Mas é importante você entender desde agora que o Bitcoin são essas 3 coisas, tá? O Bitcoin é uma rede, assim como a internet. O Bitcoin é uma moeda, assim como o real, o dólar, ele tem essa moeda nativa na rede dele, tá bom? E ele também é um meio de pagamento, que eu consigo mandar dinheiro de um lugar para o outro. Tá? Então vamos simplificar aqui como dinheiro, mas basicamente é informação. O meio de pagamento, ele tira dessa ponta e manda para uma outra ponta, assim como as maquininhas da Cielo, da Stone, e aí você já deve estar acostumado, pois comprou um pastel de feira alguma vez na vida, né?
Então vamos lá. É importante a gente entender que essa internet que você tá me vendo aqui agora, você tá me vendo aí no YouTube ou no Instagram, você tá me vendo em algum lugar, certo? Isso você tá usando uma internet e vários hardwares para acessá-la, né? Então você tem um modem, provavelmente, na sua casa. Se você tá de um celular, o modem tá dentro do seu celular, codificando ali o sinal que tá vindo da torre. Mas entenda que essa internet, isso daqui que a gente tá vivendo, ela já tem 30 anos, se eu não me engano é até 33 aqui. Depois eu vou confirmar e eu vou colocar nos comentários a idade certinha. Mas eu quero que você entenda que o Bitcoin, ele tá para fazer 16 anos, falta um mês aqui quando eu tô gravando esse vídeo, mas o Bitcoin, ele tá saindo ali da fase dele de rebeldia, de adolescência. Ele ainda não é adulto, ele tem quase que a metade do que a internet tem, né? Então é importante entender que é tudo muito novo ainda, tá bom? E aí é bom a gente entender que quando a gente tinha 15 anos, 16 anos ali, provavelmente você era o sobrinho da família que ajudava todo mundo a configurar um e-mail. Se você não era o sobrinho, provavelmente você estava pedindo ajuda para um sobrinho para configurar um e-mail. Eu era o sobrinho que ajudava, porque tudo era muito difícil naquela época, tá? E da mesma forma, a gente tinha coisas que nem existem mais hoje, igual o Buddy Poke lá do Orkut, né? Instagram não existia, TikTok, o que é isso? Netflix não existia. Então, essas coisas, elas foram existir muito depois. Ela exigiu uma maturidade da internet para a gente conseguir chegar a aplicativos dessa forma. Da mesma forma que um iPhone. Lá em 2009, que é quando o Bitcoin foi lançado, vamos pensar assim, e a internet tinha esses 13 anos, não tinha iPhone. Já parou para pensar como é que é o mundo sem smartphone? Os antepassados, eles entendem isso, eu vivi essa época. Mas aqui é bom a gente entender que tudo isso daqui foi uma questão de maturidade de mercado. As coisas vão acontecendo dentro de tecnologia. Alguém encontra uma solução e essa solução ela vai sendo desenvolvida ao longo do processo. E aí, com maturidade tecnológica, a gente chega em estados como o que a gente está hoje, tá bom? Então, é importante entender que todas essas inovações que eu estava mostrando ali, o Facebook, o Orkut, o iPhone, tudo isso foi construído em cima de um empilhamento de protocolos. Aqui eu não vou ser tão técnico no que são protocolos, mas entendam que são formas de computadores se conversar. E você não tem obrigação nenhuma de saber um que é um protocolo. Quem tem que saber é o seu modem, é a antena do seu aparelho que vai receber um sinal de Wi-Fi, um sinal 3G, 4G, 5G. Então, é importante entender que esses protocolos são a base de tudo isso. Sem eles, a gente não teria essas inovações tecnológicas. Primeiro, a gente teve que inventar eles. E quando eu estou falando de Bitcoin, eu vou deixar mais claro já, mas eu estou falando basicamente desses protocolos, tá? Bitcoin é um protocolo. Ele é uma forma de comunicação entre computadores. E é muito importante você entender o que é Bitcoin agora, para você entender de fato a funcionalidade dele, tá bom? Então vamos lá. É importante entender também essa velocidade que as coisas evoluíram, né? Então aqui eu deixei um mapinha. Basicamente, cada um desses pontos aqui era a internet que só tinha nos Estados Unidos. E era até um outro nome, se eu não me engano, ARPANET, ali no ano de 1982. E aqui é uma fotografia de 2005. Cada linhazinha, pontinho desse daqui é um computador conectado a essa rede. Olha a evolução, olha a velocidade disso. Então a gente precisa entender que o Bitcoin e a internet são basicamente a mesma coisa, até da forma de evoluir. Aqui, o Bitcoin, ele tá nessa crescente. Ele tá chegando na maturidade dele ainda, igual eu mostrei ali, como um adolescente rebelde. Mas ele é uma rede muito similar com essa daqui. Eu diria nem similar, ela é muito superior, tá bom? E aí, ao longo do curso aqui, eu vou explicando o porquê para isso, sobre isso. Vamos lá, vamos pensar que esses protocolos que eu estava falando, esses protocolos, eles são como uma base de uma cidade. Aí aqui as empresas vão lá e constroem os seus prédios, né, as suas empresas. Então veio o Facebook, a Amazon, o Google, Netflix, a Apple. Tudo isso foi construído em cima de uma base sólida chamada TCP/IP, que é o primeiro dos protocolos. Aqui eu poderia falar vários outros nomes de protocolos, mas vamos focar nesse TCP/IP, tá bom? O que eu preciso que você entenda o mais rápido possível é que o Bitcoin é exatamente essa base. A diferença é que ele tem uma moeda junto, tá vendo? Aqui não tem uma moeda, né? Essa camada de moeda. Aqui o Bitcoin, ele tem a camada de rede e ele já tem a moeda nativa dele.
Aí a gente vai precisar de um vídeo especificamente para falar sobre a moeda dele, e eu prometo que eu vou trazer aqui. Mas é importante você entender sobre essa questão de protocolo, como as empresas vão subir a partir dessa base sólida, tá bom? Então, tem até uma representaçãozinha aqui, né? Já alguns prédios estão sendo construídos. E eu acho que eu vou só dar um overview aqui. Essa imagem ela está bastante desatualizada, mas dá para entender o tamanho do que está acontecendo, onde basicamente cada um desses loginhos são um futuro Facebook, é um futuro Instagram que já está sendo construído em cima dessa rede Bitcoin. Entendem esse conceito? Que é um conceito de desenvolvimento de software, é uma questão de engenharia aqui, tá? Então aqui dentro a gente tem desde novas PicPays, novos Cielos, a gente vai ter novas redes de podcasts, Spotify, YouTube, tudo que você possa imaginar que existe no mundo dessa internet aqui que a gente está nela agora, com certeza será feito no Bitcoin. É só uma questão de tempo e maturidade aí da própria rede, tá bom? E muita coisa já está acontecendo, inclusive no Brasil. E aí, se tiver mais algumas dúvidas sobre isso, me manda uma mensagem que eu te mostro o que está acontecendo no Brasil aqui. Se você não aguentar esperar o meu próximo vídeo, mas logo logo vai estar aí. Entenda que o Bitcoin é um grande laboratório, todas essas coisas estão sendo testadas lá. É tudo uma questão de tempo. O Bitcoin é muito mais novo do que a internet, mas ele é evolução. Logo, todas essas empresas, você vai piscar, elas vão ser as maiores empresas do mundo, porque é só mais barato, mais fácil e mais seguro construir dentro do Bitcoin. E as grandes empresas de tecnologia já sacaram disso e o desenvolvimento já começou muito forte. E talvez você esteja aí parado ainda pensando, isso daí é pirâmide. Talvez você não tenha entendido nada e esse curso é para você, tá bom? Mas vamos lá, não tenho nada contra você, não. Pelo contrário, vou te ajudar. Um dia você vai me mandar um like aí falando assim, muito obrigado. Mas vamos lá. Então, entenda que tem todo esse ecossistema aqui, né? Então, existem camadas secundárias dentro do Bitcoin, assim como existe todo um mercado de mineração, que vale um vídeo só disso. Eu não vou entrar em ponto a ponto, mas eu preciso que você tenha na sua cabeça que o Bitcoin é um ambiente tecnológico que é muito similar à internet que a gente usa. E a vantagem é que ele tem já o seu próprio meio de pagamento e ele tem a sua própria moeda. E isso é revolucionário computacionalmente. Meu trabalho é fazer você entender o porquê que isso é revolucionário, tá bom? Então, você não precisa entender tudo para usar isso, eu acho que é muito importante, né? Porque, afinal de contas, você sabe como é que funciona um micro-ondas? Duvido. Você pega o prato, coloca lá dentro, aperta 30 segundos, às vezes você nem sabe usar o descongelar e você usa lá, não é? E isso é alta engenharia, isso é muita tecnologia envolvida, então é importante entender. Por que você vai precisar saber que o Bitcoin, cada camada de protocolo dele? Se você for um engenheiro da computação, talvez você saiba mesmo disso. Se não, é só mais um item comum aí para usar, que você não precisa ter medo dele. Logo, logo vai estar em todo lugar possível e você não vai conseguir fugir dele, tá bom? Mesma coisa vale para um sistema de mapa. Você sabe como é que funciona o celular? Como é que ele faz a triangulação no GPS? Mas você coloca ele lá e vai pro seu trabalho, não vai? Você confia, não é? Então, Bitcoin é a mesma coisa, tá bom? Ele é um artifício de tecnologia, ele é um artifício de engenharia e ele fica por trás mesmo, assim, só os técnicos vão saber exatamente como isso funciona. Eu prometo que eu vou trazer alguns desenvolvedores de Bitcoin para mostrar embaixo desse capô para vocês entenderem, mas não é nenhum mistério não, tá bom? É uma comunidade muito transparente, dá para você saber tudo o que tá acontecendo no Bitcoin e eu convido vocês a vir aqui também, pô. Vem entender mais. Mesma coisa que vale pro WhatsApp. Você sabe como é que manda uma mensagem pelo WhatsApp? Manda para mim. Sabe o que aconteceu? Não sabe. Aí você quer saber do Bitcoin? 100%. Já te falei. É uma rede, ele é uma moeda e ele é um meio de pagamento. Como isso funciona tecnicamente, você pode se aprofundar, mas exige estudos. Mas você não precisa disso para ser um investidor em Bitcoin, por exemplo, tá bom? É o que eu tô tentando aqui te deixar bem evidente. E só entenda que não é sobre feitiçaria, é sobre tecnologia, tá bom? Tá. Bitcoin é uma solução de engenharia. Aí você tem que entender que aquele telescópio James Webb, acho que ele já ficou muito famoso aí, todo mundo deve saber, mas é um helicóptero
que mandaram mó longe. Aí ele tá fotografando o início do universo. Os dois são um artifício de engenharia. Então, isso é um assunto talvez de engenheiros. A gente pode glorificar é demais essa palavra, né? Mas a gente pode admirar a engenharia, a gente pode usar a engenharia, a gente se beneficia dela, não necessariamente a gente precisa saber cada uma das coisas que tem dentro dela, tá bom? É só importante entender que é engenharia. E o Bitcoin, ele vai se propor como engenharia a captar e organizar informações ao longo do tempo via uma rede descentralizada com uma moeda e um meio de pagamento nativo. Não é um assunto para agora, mas dinheiro é informação, tá bom? Então, o Bitcoin ele organiza informações dentro de uma time chain. Alguns vão chamar de blockchain, mas a gente do Bitcoin chama de time chain. É importante você já entender isso aí, tá bom? Mas pode falar blockchain também, que a gente não liga não, também. Eu, pelo menos, não ligo não. Vou aceitar todo mundo, até os dojeiros. E talvez algumas meme coins não, mas sem preconceitos. Aqui é sobre trazer pessoas para dentro do Bitcoin. Então, tem que fazer do jeito certo, na calma, entendendo qual é a necessidade das pessoas. E aí, o James Webb é o quê? Ele se propõe a captar e organizar informações de objetos celestes do início do universo. Os dois é um objeto de engenharia que é sobre captação e organização de informação. Um está acontecendo lá fora do planeta Terra, o outro está acontecendo aqui no planeta Terra. Eu trouxe esses exemplos porque, em matéria de engenharia, as duas coisas que eu mais gosto na humanidade agora, e eu acho que é um bom parâmetro para entender sobre isso, sobre essa construção tecnológica, tá? E aí eu acho que é importante entender que o James Webb está cumprindo muito bem o seu papel. Essa imagem aqui que eu deixei é uma foto, a primeira foto que eles mandaram, e eles já descobriram que cada pontinho de luz desse daqui, eles descobriram uma galáxia nova. Eu fico maluco, eu fico assim, meu Deus, que legal. E aí é importante entender que o James Webb está cumprindo muito bem o seu papel, e o Bitcoin também. Por quê? Aqui, ó, não conta pra ninguém, mas o Pix foi cópia do Bitcoin, tá bom? Aí você pode me cobrar aí, mas foi. Já vi até entrevista de desenvolvedor lá falando que a gente olhou ali e gostou de umas coisas, mas basicamente o Bitcoin que inovou em tudo isso. E o Bitcoin, ele já funciona, por quê? Porque ele já faz o mesmo trabalho com a Cielo, mesmo trabalho do Pix, e faz tudo isso de maneira descentralizada. É importante entender que o que a maquininha da Cielo faz? Ela faz transporte de dados via protocolos. Lembra que eu falei de protocolo? Tem os protocolos lá deles. Eles usam um monte de coisa lá. O Pix faz a mesma coisa. O Bitcoin faz a mesma coisa. A grande diferença, que aqui está a grande sacada que você precisa entender sobre o Bitcoin, é entender que a Cielo é controlada por uma empresa. Eles fazem o que eles querem lá. Tá bom? O Pix é controlado pelo Banco Central. Eu vou fazer um vídeo só disso, mas tá vindo umas moedas aí do Banco Central que eu vou te falar, viu? Eles são controlados. Aqui não tem o que fazer. Alguém lá pode parar essa rede. E o Bitcoin, ele faz esses mesmos serviços numa rede descentralizada, sem dono, que é gerido por comunidade, que é a coisa mais importante de tudo isso daqui, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que você não precisa saber exatamente como funciona. Se você quer usar Bitcoin, é igual usar um Pix. Em algum momento vai aparecer para você aqui um QR Code, você lê. Hoje em dia já dá para você ter uns cartões assim que você recarrega com Bitcoin. E em algum momento eu vou fazer um vídeo só falando sobre carteiras para facilitar isso daqui para você, esse dia a dia. Pra você dar uma pistolada num QR Code e o Bitcoin ir para o outro lado instantaneamente, porque é instantaneamente. Se o Pix faz isso rápido, é porque copiou do Bitcoin, certo? E é isso. Por hoje é só, essa foi uma primeira aula, uma introdução sobre o assunto Bitcoin. Então, se você gostou, manda lá pro seu grupo do churrasco, grupo do futebol. Fala assim, oi, seus shitcoiners, isso daqui é conteúdo Bitcoin de verdade.